Bem-vindo, galera do terceiro ano do ensino médio. Estamos começando uma aula de Sociologia, revisão, volume 1, unidade 1 do MD. O primeiro ponto que o MD traz para a gente aí é a compreensão do que são os fenômenos sociais e dos elementos que são estudos da sociologia. Pois bem, num fenômeno social a gente tem que entender que esse fenômeno se estabelece por uma relação de causa e efeito. No caso da sociologia, há uma causa que remete a gente a um modo, a um tipo de relação social, e essa relação social, por causa desta causa, é óbvio, pode provocar consequências na sociedade. Então, o objeto de estudo da sociologia são os fenômenos sociais compreendidos em causa e efeito e as relações, os comportamentos sociais que se estabelecem dentro dessa relação de causa e efeito. Outro ponto importante que o MD destaca para a gente é justamente a compreensão do comportamento humano e as causas que levam ele a uma determinada ação, elas podem ser extremamente variáveis, ou seja, numa única ação fica extremamente complexo determinar a causa. Por isso, eu posso tentar operar aí a compreensão desses fenômenos, ou dessas relações sociais, ou dessas relações de causa e efeito. Eu posso tentar compreender, operar o fenômeno a partir de interpretações específicas. Por isso que na sociologia, como na filosofia, irá surgir aí um conjunto de interpretações ou de correntes sociológicas que vão interpretar os fenômenos sociais de acordo com uma metodologia específica. Então, nós temos aí a metodologia compreensiva, a metodologia funcionalista, a metodologia interacionista. São todas correntes sociológicas que interpretam um fenômeno social fundamentado numa metodologia, em abordagens diferentes, ok? Por isso que o MD aí traz justamente para nós a compreensão de quando eu falo de um fenômeno sociológico e quando eu falo de uma interpretação desse fenômeno, eu preciso também entender a metodologia que está sendo aplicada e qual a corrente sociológica que está influenciando aquele modo de interpretação. O MD traz aí para nós duas correntes sociológicas que são importantes e são mais comuns e as mais cobradas nos vestibulares, que são as correntes estruturalistas e a corrente subjetivista. A corrente estruturalista, pessoal, ela tem como foco o entendimento das práticas sociais a partir da análise dos grupos sociais, dos grupos étnicos que estão influenciando esta prática e como esses grupos, de certo modo, condicionam ou determinam um comportamento social. Por isso, quando eu analiso um fenômeno, segundo essa interpretação sociológica, segundo o estruturalismo, eu tenho que levar em conta o grupo étnico, o grupo social em que o sujeito está inserido ou está mantendo a sua relação social, e ali os enfoques culturais, os enfoques econômicos e tantos outros enfoques que fazem parte desses grupos e acabam por influenciar o comportamento do sujeito social, o comportamento do indivíduo. Tá? Este modo é o modo de interpretar da corrente estruturalista, que analisa, repetindo, a estrutura social do sujeito social e como essa estrutura social está influenciando. Tá? Então, é no caso da gente entender, por exemplo, as estruturas econômicas, as estruturas religiosas, as estruturas institucionais de uma sociedade e perceber como essas estruturas estão influenciando no comportamento de cada sujeito social, de cada indivíduo social. O segundo modo de interpretar um fenômeno social é o modo subjetivista, que leva em conta não só as relações sociais estabelecidas pelas instituições, mas também como o sujeito, no seu interior, na sua interpretação, ele vê o mundo, ele analisa e interpreta. Por isso, nesta corrente eu levo em consideração os aspectos subjetivos, como altruísmo, o egoísmo, a paixão, ou seja, os desejos do sujeito social e como ele interpreta e como ele vê as relações de bem comuns com a sociedade. Por isso, os comportamentos e as relações sociais do sujeito, segundo essa estrutura, segundo o subjetivismo, tem como motivo o modo de interpretação, o modo de leitura do mundo do sujeito social. Outro ponto que o MD traz para nós sobre a questão da sociologia é a questão da política. Retomando aquilo que a gente já viu aí no segundo ano, pessoal, o conceito de política. Política é uma relação de poder, tá? Em todo agrupamento humano, em todo conjunto humano que se estabelece em relações sociais, há uma relação de poder. Por isso que a gente costuma dizer, o MD aborda isso,
que quando a gente fala de política, a política é uma relação de conflito. Por quê? Porque é uma relação de interesse, é uma relação de motivos específicos que, por si só, não se dá de modo pleno, em questão de igualdade. É bobagem acreditar que em política nós vamos ter unanimidade. Não, nós vamos ter sim divergências políticas. Por isso que a gente diz que a essência da política é o conflito, e o conflito de interesses. Claro que se compreender que quando eu estabeleço um interesse político, eu estabeleço esse interesse político, principalmente no conceito de democracia, a partir de uma vontade geral. Mas nós temos que compreender que a vontade geral, que a vontade da maioria, ela se dá por interesses particulares. Então, traduzindo, a vontade geral, ela é a soma de interesses particulares. Isso significa dizer que cada um que se soma à maioria, ele traz consigo os seus interesses, as suas motivações. E por isso eu preciso compreender justamente o que são esses interesses. E do lado oposto também, fazendo um movimento dialético, quando eu não sou a maioria de uma vontade geral, eu tenho que entender que, embora seja uma minoria e essa minoria expresse uma vontade, um interesse particular, ela se deixa vencer pela vontade da maioria justamente pelo sistema, pelo processo de socialização que ela está inserindo. Isso significa reconhecer que a sociedade, ela colabora comigo, ela colabora com a minha existência e que há, sim, interesses comuns de uma maioria, tá, que vão contra os meus interesses particulares, e por isso eu me torno uma minoria. Não cabe, portanto, me revoltar contra a maioria dentro do aspecto da sociologia, mas sim tentar mudar esta realidade, tentar mudar os interesses particulares, para que esses interesses particulares venham, uma hora ou outra, se tornar um interesse da vontade geral, ou seja, o interesse da maioria. Outro elemento importante para a gente entender na sociologia, principalmente na sociologia política, o que é a decisão política. A decisão política é a ação voltada para o exercício da política. Mas como que se dá esse exercício? Porque eu ajo de um determinado modo político, diferente de outro modo político? E esta é uma pergunta que tem que ser respondida. Pois bem, o MD traz para nós justamente a compreensão de que exercer política é também exercer um comportamento político, a ação política. E essa ação, em geral, ela tem que ser interpretada de acordo com as influências que a gente recebe nas nossas relações sociais. E que influências são essas? Ora, são influências do campo econômico, são influências do campo religioso, são influências do campo do trabalho. Todos esses elementos se somam no nosso ser político, no nosso sujeito social, e faz com que nós tomemos algumas decisões para um determinado aspecto político, ok? Então, nós temos que entender que o comportamento político, ele busca justamente influenciar aquilo que nós somos politicamente, né? Por meio das organizações, das instituições representativas, dos valores simbólicos, né? Dos valores econômicos. Todos esses elementos das relações sociais acabam por influenciar o nosso comportamento e a nossa decisão política. Resumindo, então, a sociologia política, pessoal, é o estudo dos fenômenos políticos relacionados às diferentes esferas da sociedade, ok? Sobre os aspectos da economia, da cultura, da raça, gênero, trabalho e assim por diante. Outro aspecto importante para a gente entender na política e nas relações de poder são os recursos sociais com que a gente faz uso para exercer as nossas decisões, para exercer as nossas ações e comportamentos políticos. Esses recursos sociais vão servir de ideologia para que a gente se alinhe a alguns aspectos políticos. E que são esses recursos sociais? Como eu já disse anteriormente, são os aspectos econômicos, as culturas, as instituições, os valores simbólicos. Tudo isso serve para a gente ter alguns parâmetros para as nossas decisões políticas. E para entender justamente esta relação política, essa relação de poder, o sociólogo faz uso dos estudos dessas áreas e para poder dar a sua interpretação, a sua análise dos fenômenos sociais, em particular aqui o estudo dos fenômenos sociais políticos. Pois bem, pessoal, só retomando aí o que a gente deu uma pincelada hoje na nossa aulinha de revisão, a sociologia política, o fenômeno do poder, a compreensão de que a sociologia ela pode abordar aí
os seus fenômenos por várias interpretações, por várias metodologias. O MD destacou aí duas, uma é a interpretação objetiva, a outra a subjetiva. Tá? Entendemos um pouco também de que quando eu analiso um fenômeno social, eu analiso uma relação de causa e efeito e as relações sociais que se estabelecem nessa conexão causa e efeito. Ok? Abordamos também aí o comportamento político e como esse comportamento político ele influencia nas decisões políticas, quais são os elementos que eu tenho que analisar, que servem de base para justamente a tomada de decisão política, que são os elementos econômicos, religiosos, das instituições. A gente viu também que a política é, por essência, um conflito, e um conflito de interesses, de motivos, com causas específicas, com interesses específicos, e por isso que é difícil a gente encontrar na política uma igualdade de pensamento, tá? Aquele ditado que diz, olha, política não se discute, isso é uma grande bobagem, política se discute, e se discute sim, até porque a política se forma hoje na nossa sociedade é de nosso interesse. Por quê? Porque nós somos inseridos nela pelo processo de socialização, e esses interesses, quando não são os meus, quando não são aqueles que eu interpreto, pode sim me causar problema social. A última parte que a gente viu é justamente a questão da ação política, entendendo que a ação política busca manter ou distribuir os bens valorizados de uma sociedade. A gente busca aí na ação política estabelecer uma igualdade ou pelo menos buscar aquilo que é de interesse como bem social para nós e para a maioria. Pessoal, a nossa aulinha de Sociologia que termina por aqui. Até a próxima e bons estudos!